Foi. Não, tá gravando. Pode ir. Pronto, pessoal. Então, vamos lá iniciar, né? Esse mini curso é formado por, é, basicamente, três assuntos que a gente vê no que se conhecemos na universidade como Cálculo 1 e um pouco de Cálculo 2. São, tipo assim, as disciplinas básicas do curso de Física. Então, para qualquer curso de exatas, são uma base fundamental. Então, tipo, eu não vou aprofundar muito, vou tentar apresentar o conceito superficialmente e mostrar o que realmente vai aparecer na física para vocês, né? Então vamos lá, eu vou começar falando pelo primeiro tópico, e é como se fosse uma pirâmide. Nessa pirâmide, a minha base é composta por funções, pelo que a gente estuda sobre funções. Ao estudar funções, a gente faz o estudo de um conceito chamado de limites. Ao estudar limites, a gente passa para um conceito mais abrangente chamado de derivadas. E, por fim, no topo da pirâmide, a gente estuda a integral. E isso é o nosso objeto de estudo desse mini curso, e o que é basicamente na disciplina de cálculo 1 e um pouco de cálculo 2, né? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre o que é uma função. Então, prestem atenção no seguinte. Vocês já devem saber o que é um conjunto numérico, né? Então, imagine aí um conjunto numérico. Eu vou usar letras para definir os meus elementos desse conjunto. Por exemplo, vamos supor esse conjunto numérico aqui, A, B, C, D e assim por diante. Pode ser, por exemplo, o conjunto dos números naturais. Um, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas eu vou usar letras no lugar de números. O que eu vou fazer é o seguinte. Preste atenção que é uma função. A função é como se fosse um operador, como se fosse uma máquina em que eu adiciono números nelas e elas me dão outros números, em que esses dois tipos de números estão relacionados por uma regrinha. Mas espera aí, Eziel, não entendi muito bem. Vamos supor o seguinte, que eu tenho esse conjunto numérico aqui, formado por A, B, C, D e assim por diante. O que eu vou fazer? Vou jogar esse conjunto numérico aqui dentro de uma máquina. Que máquina vai ser essa? Vou jogar esse conjunto numérico dentro de uma máquina. Eu vou dizer que essa minha máquina é F. Beleza. Joguei esses números dentro dessa máquina. E o que é que essa máquina vai me dar? É como se fosse esses números, fosse o elemento. E o que é que ela vai me dar? Ela vai me dar os produtos. Beleza? Vai jogar aqui os produtos para mim. E quem vai ser o outro produto? Vai ser o quê? Vai ser uma F de A. O que é essa F de A? Eu vou falar daqui a pouco. Uma F de B, uma F de C e assim por diante. Como assim uma F de A, uma F de B, uma F de C? Ou seja, essa máquina é como se fosse uma aplicação em que eu relaciono dois conjuntos. Um conjunto que eu chamo de domínio e o outro que eu chamo de imagem. É como se fosse o seguinte: como é que se produz um chapéu de couro? Eu pego a matéria-prima, que é o couro, jogo dentro de uma máquina e ela vai produzir o meu chapéu de couro. Ou seja, esse, esse conjunto numérico A, B, C, D, nesse nosso caso, a matéria-prima couro, e o nosso produto, o que a gente vai ser chamado de imagem dessa função, vai ser o nosso chapéu de couro. Essa que é a ideia intuitiva de função. Matematicamente, qual é a definição de uma função? No caso geral, que é o cálculo em variáveis reais, a gente define uma função da seguinte maneira. Uma função é uma aplicação em que eu pego o conjunto dos números reais
e levo até outro conjunto dos números reais. Exemplificando em uma forma mais propriamente dita. Eu vou pegar um conjunto numérico aqui, formado, por exemplo, aqui, por 1, 2, 3, 4, e vou levar esses elementos aqui até outro conjunto numérico. Eu vou chamar, por exemplo, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então, o que é uma função? Definido o que é uma função, é uma aplicação linear bem definida que nos leva os elementos de um conjunto até outros elementos de outro conjunto. E essa forma de levar os elementos de um conjunto até o outro é usada o que a gente chama de uma aplicação, que é uma função. A ideia de função é totalmente essa. Vocês devem pensar que uma função é uma máquina. É uma máquina que transforma matéria-prima em produto. Beleza? Então, a gente viu que é a ideia de função, né? E o que é mais importante em função é o seu estudo dos gráficos das funções. Mas para a gente estudar os gráficos de funções, é um conteúdo bem abrangente, bem grande mesmo. A gente começa falando sobre uns tipos especiais de funções. Eu vou falar aqui das principais funções que existem e que vai ser vista no curso de Física 1, que é a disciplina básica de Física de vocês. Então, a primeira função que a gente vai ver aqui é a função do primeiro grau. Então, vamos lá. O que é a função do primeiro grau? Vocês devem saber o que é um polinômio, né? Eu vou escrever aqui o que é um polinômio para vocês. Um polinômio é uma equação matemática que tem a característica da seguinte maneira. A x elevado a n, esse n aqui é o grau do polinômio, mais b, essas letrinhas A, B, C que eu estou escrevendo são constantes, são números. O que está variando aqui é o x, e esse índice aqui, ó, n, é o que eu chamo de grau. Então, ax elevado a n mais x elevado a n menos 1, mais cx elevado a n menos 2, assim por diante, até eu chegar numa constante. Beleza? Então, o que é uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau é um polinômio em que o seu grau, o seu n, vai ser igual a 1. Então, bora escrever a função? A função f de x, eu vou escrever, quando eu denoto f de x, eu quero dizer que é uma função de x, é escrito da seguinte maneira: ax mais b. Isso daqui é a forma de uma função do primeiro grau. Então vamos lá estudar, ver o que é cada um desses elementos que está nessa equação aqui. O a, esse a, eu chamo ele de coeficiente angular. Esse a é o que vai determinar o quanto a reta está inclinada, entendeu? Esse b aqui é o que eu chamo de coeficiente linear. É esse b que vai me dizer aonde o meu gráfico corta o eixo y do plano cartesiano. Isso daqui que é uma função do primeiro grau. Tem esse, é um polinômio de grau 1, beleza? Tem essa característica aqui. Então, qual é o gráfico? Então, qual é o gráfico dessa nossa função? Eu vou representar aqui o nosso plano cartesiano, que é conhecido pelo eixo y, e o nosso eixo x. Então, vamos lá. O gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, entendeu? Sempre vai ser uma reta. Eu vou usar o primeiro caso aqui, em que esse a, o nosso coeficiente angular, é maior que zero, ou seja, é positivo. Nosso primeiro caso é quando o nosso a é maior que zero.
O que quer dizer isso? Sempre que o meu A for maior que zero, for um valor positivo, a reta é crescente. Beleza? Tem essa seguinte característica aqui, a reta é crescente. Simplesmente. Aí, de acordo com esse gráfico que eu representei aqui, já dá para a gente ver quem é o nosso B. O nosso B é quem? Como eu falei, é o coeficiente linear, é o valor em que o gráfico corta o eixo Y. Então, esse daqui é o meu B. Beleza? E qual é o gráfico da função do primeiro grau quando o nosso A é menor que zero? Esse é o nosso segundo caso. A reta vai ser decrescente. Então, a reta tem essa característica aqui, ó, decrescente. Beleza? Quem vai ser o nosso B, novamente, é o ponto onde a função, o gráfico, corta o eixo Y. Então, essa reta vermelha é quando o nosso A, o coeficiente angular, é maior que zero. E essa verde é quando o nosso coeficiente angular é menor que zero. Esse que é a nossa função do primeiro grau. E como isso se aplica em física? Em física, vocês vão ver o seguinte, que existe, na cinemática, existe basicamente 3 tipos de movimento que a gente se estuda. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e movimento circular uniforme. O nosso movimento retilíneo e uniforme, conhecido como MRU, é aquele em que o corpo ou objeto que está se movendo tem velocidade constante, e sua aceleração é nula, é zero. Vocês vão ver que a equação da posição, ou seja, a equação da posição do MRU, ela é representada por uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau. E como é essa função? A gente sabe que quando a gente se fala de equação da posição na cinemática, eu quero saber qual é a posição de um certo corpo em determinado tempo. A gente viu que aqui a gente representou a função como sendo o quê? F de x, não é isso? Já nesse caso, a gente vai representar a função como sendo x de t, onde o x é a posição e t é o tempo. Essa daqui é a função da posição. E como ela pode ser escrita? Ela é escrita da seguinte maneira. A posição final de um corpo em relação ao tempo t é igual à posição inicial de um corpo em um certo tempo t mais a velocidade vezes esse tempo t. Beleza? Então, qual é a semelhança dessa equação da posição com essa outra que eu irei escrever aqui? F de x é igual a ax mais b. Qual é a semelhança entre as duas? Nesse caso, o que está variando, o que vai variar é o nosso tempo. Ou seja, nesse caso, o nosso tempo é equivalente ao x. Quem é o coeficiente angular dessa função aqui da posição do movimento retilíneo uniforme? É a velocidade, que é a nossa aceleração, que é o nosso A comparado com essa equação de baixo. E o que vai ser o coeficiente linear é o termo solitário, né? Que é a posição inicial do corpo. Beleza? Então, o gráfico dessa equação da posição do movimento retilíneo uniforme é uma reta. Se a velocidade, por exemplo, se a velocidade for maior que zero, for crescente, o gráfico vai ser o quê? É uma reta crescente, né? E se uma reta crescente? E se a velocidade for menor que zero, o gráfico vai ser uma reta decrescente. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro tipo de função importante. O outro nosso tipo de função importante é o do segundo grau.
a nossa função do segundo grau. O que é a função de segundo grau? A gente viu que a função do primeiro grau é um polinômio de grau 1. A função do segundo grau vai ser um polinômio de grau 2. E como a gente pode escrever essa função? Ela tem a seguinte cara. F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Beleza? Então, essa é a nossa função do segundo grau. Sem mais delongas, ela tem essa cara aqui, aonde A, B e C são constantes. Beleza? Então, o que é importante dessa função de segundo grau? Como eu falei, é o gráfico. É o seu gráfico. O gráfico dessa função do segundo grau, vocês vão ver em cálculo, o professor deve demonstrar, que é o que a gente chama de parábola. Que a gente chama de parábola. Tem esse seguinte desenho aqui, ó. Beleza? Tem esse seguinte desenho, o gráfico. Existem dois tipos de gráfico da função do segundo grau. Concavidade para cima, que é esse caso que eu escrevi aqui em azul. E quando é que acontece? Quando o nosso A aqui é maior que zero, ou seja, positivo. E ele pode ser concavidade para baixo. Dessa maneira aqui. E o que é que tem que acontecer para a concavidade ser para baixo? O nosso A tem que ser diferente de zero. Ele tem que ser menor que zero, que diga. Esse nosso C aqui, ele vai exercer a mesma função que o nosso B, da função do primeiro grau. Vai ser o valor aonde corta o eixo Y. Por exemplo, aqui, esse é o nosso C. Esse é o nosso C. E qual é a denominação para esses dois pontos em que a função corta o eixo X? Esses pontos aqui, eu vou chamar esse primeiro aqui de deixa eu ver, de P e esse de Q. P e Q são chamados de raízes da função. E aí, gente? Ou seja, o P e Q são chamados de raízes da função. Beleza? E como é que se encontra esses P e Q? É usando a famosa fórmula de Bhaskara, não é isso? Então, o que é importante, novamente, é que a função de segundo grau é um polinômio de grau 2. O seu gráfico é uma concavidade, beleza? E os pontos em que corta o eixo X são chamados de raízes da função, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente calcula essas raízes, ela pode ter três tipos. Por exemplo, a raiz, ela pode ter uma raiz, né? Por exemplo, ela pode ter uma raiz. Quando eu calculo as raízes da função de segundo grau, eu posso ter apenas uma raiz. Eu posso ter duas raízes e posso ter nenhuma raiz. Ou seja, zero raiz. Quando é que vai acontecer isso? Esse primeiro caso acontece quando o nosso delta da fórmula de Bhaskara. Para lembrar vocês, como é que se calcula o delta? É o B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Onde A, B e C são essas letrinhas aqui. Ó. Então, quando eu calculo o nosso delta e ele dá igual a zero, o nosso gráfico, a nossa função tem apenas uma raiz. Quando eu calculo o nosso delta e ele vai dar um número maior que zero, a nossa função tem duas raízes. E quando eu calculo esse delta, ele dá um número negativo, ele não vai ter nenhuma raiz. Entendeu? Então, o que é que acontece para cada um desses casos? Como vai ser o gráfico? O gráfico
desse primeiro caso, vai acontecer o seguinte. A parábola vai apenas tocar o eixo X em um ponto. Vai fazer isso aqui. Beleza? Quando acontece, quando tem duas raízes? É esse caso que eu fiz aqui. O gráfico corta o eixo X em 2 pontos. E o que acontece quando não tem nenhuma raiz? O gráfico não corta o eixo X. O gráfico ele não vai tocar e nem cortar o eixo X. Entendeu? Então, isso que é geralmente função de segundo grau. E qual é a sua aplicação à física? A sua aplicação à física vai ser quando vocês estudarem a equação da posição do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o que a gente chama de MRUV. Que tipo de movimento é isso? É aquele em que a aceleração é constante e a sua velocidade, nesse caso, se tem aceleração, sua velocidade não é constante, né? Não é constante. E qual é a forma, a equaçãozinha da equação da posição desse tipo de movimento? Vai ser a seguinte. Vai ser essa daqui, ó. X de t final é igual a x inicial de t mais velocidade inicial vezes t. Esse t é o tempo, tá, gente? Mais 1/2 de aceleração vezes tempo ao quadrado. Então, essa é a nossa equação da posição do movimento variado. Eu vou fazer uma semelhança com a função de segundo grau, que é aquela. F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Nesse caso aqui, quem vai ser o nosso A? Não confundam esse A daqui com esse A aqui. Esse A da equação da posição é a aceleração. Esse A aqui, da função propriamente dita, é um número qualquer. Então, nesse caso aqui, esse nosso A, eu vou chamar isso aqui de A', por exemplo. Chamar de A' para não confundir vocês. Esse nosso A aqui está sendo equivalente àquele termo que está na frente do variante de segundo grau. O variante de segundo grau é o tempo, né? Então, qual é o que está tudo que está na frente dele? É 1/2 de aceleração, né? Isso. Então, a semelhança é essa. Qual é o termo que está na frente do variante de 1 grau? A velocidade aqui. E tem relação com o nosso B aqui. E o nosso C é o termo sozinho, independente, que é o nosso X inicial, que é a nossa posição inicial do corpo. Então, essa é a nossa semelhança entre as duas funções, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Para a cinemática que vocês vão ver em Física 1, isso aqui é o que é mais visto. Sim, existem vários tipos de funções. Funções trigonométricas, funções logarítmicas, funções exponenciais. Mas eu deixo isso daí para vocês verem no curso de cálculo, que vai ser muito bom. Algo que vale muito a pena ver. Então, vamos seguir com o nosso conteúdo, né? Beleza, visto que é uma função, eu vou apresentar para vocês um conceito muito lindo na matemática. É um conceito que vai abrir portas para mais conceitos dentro da matemática. E esse conceito é o que eu chamo de limite. Eu vou tentar formar para vocês aqui a ideia de limites, falar sobre alguns casos de limites, né? Então, vamos lá.
vamos supor uma função qualquer. Não me pergunte qual é a fórmula dessa função, que eu não vou saber dizer, mas vamos supor uma função qualquer. Vou escrever o gráfico dela aqui no nosso plano cartesiano. Tem o nosso eixo Y e o nosso eixo X. Beleza? Seja uma função qualquer aqui, que tem esse seguinte gráfico aqui. Ó. Essa é uma função qualquer. Vamos aqui analisar um ponto desse gráfico. Esse ponto aqui. Qual é as coordenadas desse ponto? Eu vou dizer que tem a coordenada A. No eixo X, eu vou dizer que aqui é o A. E no eixo Y, é o que eu vou chamar de F de A. Beleza? Vocês sabem que quando eu aplico o A na minha função, eu vou ter o quê? O nosso F de A. Ou melhor, como esse A aqui é um valor arbitrário de X, né? Isso pode ser qualquer valor de X. Só que nesse caso eu estou dizendo que o X é igual ao A. Já aqui eu vou escrever, vocês vão entender o porquê eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever que isso daqui vai ser o F de X. É a mesma coisa, o F de X vai ser igual ao F de A. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. O estudo dos limites, ele é aquele que não vai focar no valor da aplicação. Por exemplo, se eu pegar o valor A, por exemplo, o número 5, aplicar na função, qual vai ser seu resultado depois? Qual é o produto que eu vou ter? Ele não quer saber isso. Ele quer o limite, o intuito do limite é estudar o comportamento da função perto dos valores desse ponto que eu quero aplicar. Perto desses valores aqui. A gente até diz que eu uso o limite de um certo ponto tendendo pela esquerda e uso o limite em um certo ponto tendendo pela direita. Ou seja, o que é o limite? O limite eu não vou calcular, vou pegar um valor e vou jogar dentro da função e vou ter um produto. Não. O limite eu vou estudar o que acontece quando o que acontece na vizinhança desse valor A. Entendeu? O que acontece aqui dentro e aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou pegar o seguinte aqui. Vou pegar um ponto aqui. Deixa eu ver. Esse pontinho aqui, na direita de A, em azul. E vou ver que quando eu aplico ele, eu vou ter um quê? Vou ter um ponto muito próximo do nosso F de X. E assim acontece. Quanto mais eu aproximo os valores para A, eu vou aproximar os valores para F de X. Entendeu? Isso que é o limite. O limite vai estudar o que acontece nos arredores desse valor. Então, qual é a notação matemática para escrever isso daqui? É a seguinte. O limite, a gente escreve. Se eu pegar uma função f de x e quero fazer seu estudo quando os valores de x se aproximam de um certo valor a, por exemplo, eu uso a notação de limite, que é essa aqui. Ó. Limite da função f de x quando o x tende a um valor a. Beleza? Isso que é a definição de limite. Isso que é um limite. Quando vocês forem estudar cálculo, vocês vão ver que aqui eles vão denotar tipo umas letrinhas gregas chamadas de epsilon, de mi, e vai fazer o estudo disso daí, as distâncias entre o nosso ponto e a sua vizinhança, e é uma coisa bem chatinha de se ver. Mas a ideia intuitiva de limite é isso. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Seja a seguinte função. F de x igual a 3x mais 1. Aí eu digo, calculo o limite dessa função, o limite da função f de x, quando o x tende a 2, por exemplo. Como é que eu faço? Simples. Igualo isso, o limite, quando o x tende a 2,
de quê? Quem é o f de x? 3x mais 1, né? Isso é igual. O que é que eu faço? Substituo o valor para onde o x está tendendo dentro da função. Então fica como? 3 vezes 2 mais 1. E isso dá 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, quando eu tenho essa função aqui e quero saber o limite quando os valores de x tendem a ir para 2, no lugar que o a seria o 2, quando os valores tendem a ir para 2, a gente vai ver que o seu limite vai ser 7. Beleza? E qual o tipo de limite que vocês mais vão estudar no cálculo? Vai ser o limite tendendo quando o x tende para o infinito. Isso é um caso, né? A gente vai estudar quando esse limite aqui, o limite de uma função quando o x tende a infinito, de uma certa função. A gente vai ver o que acontece nesses casos. Isso se vê no cálculo, vocês estudam isso bem direitinho. E existe outro tipo de limite que é bastante importante. É o que eu chamo de caso de indeterminação. Eu vou explicar esse caso de indeterminação através de um exemplo. Vamos supor essa seguinte função aqui, ó. F de x igual a x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. E eu vou perguntar a vocês, minha gente, calcule o limite dessa função quando x tende a 1. Qual é o limite dessa função? Eu mostrei a vocês que como é que se faz esse limite. Só jogar o valor para o qual o x se aproxima dentro da função, né? Como eu fiz nesse exemplo acima. Então, bora fazer isso. Vamos lá. Vai ficar como? Limite de x tendendo a 1, de x ao quadrado menos 1, x menos 1, é igual. Substituo 1 na nossa função, né? 1 ao quadrado menos 1, dividido por 1 menos 1. 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. Dividido por 1 menos 1, 0. Opa! Aconteceu o quê? 0 sobre 0. Isso daqui é o que eu chamo de indeterminação, ou caso de indeterminação de um limite. Sempre que eu tiver isso aqui, 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, é o que eu chamo de caso de indeterminação. Entendeu? Então, o que acontece quando acontece o caso de indeterminação? A gente tem que aplicar modificações algébricas nessa função para que esse caso de indeterminação suma. A principal fórmula que vocês vão usar da álgebra para modificar esses casos de indeterminação de quando é 0 sobre 0 é essa daqui, ó. Se chama quadrado perfeito, se eu não estou enganado. É essa fórmula aqui, ó. Se eu tenho um número ao quadrado menos outro número ao quadrado, eu posso reescrever isso daqui da seguinte maneira: a mais b vezes a menos b. Beleza? Olhando para essa nossa função aqui, limite de x quando tende a 1, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Eu tenho algum quadrado perfeito aqui? Tenho, né? Aqui nesse numerador tem um x ao quadrado menos 1. Mas a gente pode escrever 1 da seguinte maneira: 1 ao quadrado. Não é isso? Então a gente aplica essa forma de cima nesse caso aqui. Então fica como? Limite de x elevado tendendo a 1. X ao quadrado menos 1 ao quadrado fica x mais 1 vezes x menos 1. Dividido por x menos 1. Opa! Eu tenho x menos 1 no numerador e x menos 1 no denominador. O que acontece? Eles se cancelam. Porque x menos 1 dividido por x menos 1 é 1, né? Então, sobra
sobra aqui o limite de x tendendo a 1 da função x mais 1. Ou seja, a gente saiu desse limite aqui e parou nesse limite aqui. Isso daqui é igualdade, tá, galera? Esses dois limites são iguais. A função aqui mudou. A função aqui mudou a cara, mas o seu comportamento permanece o mesmo. Então, vamos agora fazer como nesse caso aqui, ó, substituir o valor para ver que a gente tem o mesmo... para ver que a gente cortou o caso de indeterminação. Então, vamos lá. Fica com limite de x tendendo a 1 de x mais 1 é igual x, substitui, né, o x, 1 mais 1, né? E isso dá 2. Ou seja, a gente cortou o nosso caso de indeterminação aqui. Entendeu? A gente cortou o nosso caso de indeterminação. Isso daqui sempre vai ser usado em cálculo 1. Eu tive que apresentar esse caso de indeterminação desse tipo, que é o 0 sobre 0, que é o mais comum. Mas também vocês veem o que é infinito sobre infinito. Aí vocês me perguntam, por exemplo, qual é a aplicação desse conceito de limite na física, por exemplo? Vamos lá. Vamos lá ver o que acontece, qual é a aplicação. A gente sabe o seguinte, que a velocidade média de um corpo é calculada da seguinte maneira: ΔX por ΔT. O ΔX é o deslocamento percorrido e o ΔT é um deslocamento, entre aspas, de um tempo que passou para um corpo sair de um ponto e até outro. Beleza? Isso é a nossa velocidade média. Então, eu vou representar esse percurso desse corpo por um gráfico aqui rapidamente. Por exemplo, esse percurso aqui, ó, o corpo vai obedecer essa função. Esse gráfico é um gráfico da posição pelo tempo. Beleza? Só que, vamos supor que a posição inicial é essa daqui e a posição final seja essa aqui. Quando eu meço essa posição inicial, eu estou marcando o meu relógio no tempo inicial. Quando eu meço essa posição final, estou marcando o meu relógio no tempo final. O meu ΔX vai ser o quê? X final menos X inicial. E o meu ΔT é o T final menos o T inicial, beleza? Então, a velocidade média é isso aqui. Só que agora, às vezes, eu não quero saber a velocidade em um certo grande... Velocidade média, eu não quero saber de velocidade média. Na física, o que a gente mais estuda é a velocidade em um certo tempo. Um tempo específico. Vamos supor, esse tempo aqui, ó, tempo T, um tempo exato. Eu não quero saber a velocidade em um certo deslocamento de tempo. Deslocamento entre aspas, né? Eu quero saber em um certo tempo exato. Então, em um certo tempo exato, o corpo vai ter uma certa posição X aqui. Essa velocidade em que eu calculo em um tempo exato era o que eu chamo de velocidade instantânea. É a nossa velocidade instantânea. E como é que eu faço para calcular essa velocidade? Como é em um certo instante, em um ponto, eu vou ter que aproximar os valores a esse tempo T aqui. Beleza? E esse realmente é o nosso conceito de limite, ok? Então, a nossa velocidade, eu posso definir da seguinte maneira, como sendo o limite, quando o nosso não é para ter intervalo de tempo. Como eu não quero ter ΔT, eu quero ter um tempo exato, um tempo certo, ou seja, esse ΔT tem que tender a zero. Por que tem que tender a zero? Porque eu não quero calcular em intervalo de tempo, eu quero calcular em um certo tempo. Então, a velocidade escalar e velocidade instantânea que diga é o nosso limite quando esse ΔT tende a zero da seguinte expressão.
ΔX por ΔT. Isso daqui, que é a nossa velocidade instantânea, essa é a sua maior aplicação do limite na física. Às vezes, por exemplo, quando a gente calcula a equação de por exemplo, a gente calcula a equação de um campo elétrico produzido por um plano. Por exemplo, eu tenho um plano aqui carregado, positivo, tanto faz positivamente ou negativamente, tem um ponto aqui. Aí eu pergunto, essa distância aqui, vamos supor, D, né? Vamos supor que essa distância é D. Eu calculo o campo elétrico nesse ponto P aqui. Eu vou ter uma certa expressão, mas eu pergunto a vocês, o que é que vai acontecer quando essa distância for infinita? Quando a distância entre o plano e o ponto for infinita. Ou seja, quando o D tende ao infinito. Vamos supor que esse plano tem um comprimento C. E o que acontece com a equação do campo elétrico quando esse C, esse comprimento desse plano é grande, ou seja, é um plano infinito. E isso daí que a gente usa os conceitos de limite. Vocês podem ver o limite assim, mas tem totalmente aplicação. No meu tempo, quando eu paguei a disciplina de cálculo 1, cálculo 2, eu pensava, eu não vou usar isso aqui no curso, mas podem crer, galera, vocês devem saber tudo detalhadozinho, porque podem crer, toda disciplina que você vê no período 1, período 2, você vai precisar lá na frente. É como eu falei, como se fosse uma pirâmide. De período em período, você vai formando conhecimento e cada conhecimento precisa daquele anterior. Por exemplo, vocês estudam no primeiro período cálculo vetorial e geometria analítica. Esse conhecimento de cálculo vetorial você vai usar em cálculo 3, álgebra linear, em física, em tudo. Entendeu? E do mesmo jeito é aqui. Eviel, Opa, tá me ouvindo? tô Só sim. 5 minutinhos só para finalizar Beleza, essa tranquilo. primeira parte. Então, pessoal, esse conceito aqui de limites, ele é bastante importante. Vocês viram que a gente surgiu com esse conceito de limites através do nosso conceito de função e a gente surgiu com o conceito de função a partir de um certo conjunto numérico. Então, a gente pega um conceito de conjunto numérico, surge o conceito de função, pega o conceito de função, surge com o conceito de limites e assim por diante. É assim que surgem novos temas nas ciências, entendeu? A partir de um certo conteúdo, de um certo tema, a gente aprofunda sobre ele e vai surgindo vários, entendeu? E é isso aí, pessoal. É isso aí. A nossa primeira parte do nosso mini curso sobre funções e limites é isso aqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Espero que tenham uma noção intuitiva do que é uma função, o que é um limite e a sua aplicação na física. E é isso aí. Está aberta agora a sessão para perguntas, né? Isso. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, pode abrir o áudio, fazer, ou pode botar no chat aqui, eu leio para Eziel, o que vocês acharem melhor. Lucas, eu posso parar a transmissão de tela e voltar para a chamada do Google? Do Meet? Pode. Certo. Já parou a transmissão aí para vocês? Parou. Tá pausado. Certo. Pronto, vamos ver se tem E aí, mensagens. Perguntas? Mas eu fiquei com curiosidade, se você puder passar, qual aplicativo tu usou para fazer essa apresentação? É o bloco de notas do iPad. Eu acho que todo iPad ou todo telefone Apple vem com esse aplicativo. Isso aqui. Deixa eu transmitir a tela novamente aqui. Tá transmitindo a tela? Tá, estamos vendo. Pronto. É esse aplicativo aqui, ó. Notas. Esse aqui é o último, tá vendo? Tô vendo. Esse notas aqui. Beleza. Eu acho que tem uma pergunta aqui
no A chat. Rafael perguntou qual a Isso. diferença entre o cálculo 1 e o cálculo vetorial. Pronto, Rafael. É o seguinte. Eu vou voltar. Como eu tenho ainda 12 minutos, rapidinho aqui. Vou voltar para a minha transmissão de tela. Tipo assim, o cálculo vetorial nos dá nos vai estudar uns objetos matemáticos chamados de vetores. O que é vetores? Vetores vai ser... eu vou falar isso aqui, mas se você for do bacharel principalmente, você vai ver o que realmente é um vetor. O vetor vai ser basicamente uma setinha, beleza? Geometricamente ela é uma setinha. Essa setinha, ela tem 3 informações. Um valor, que eu posso dizer que é o seu módulo, uma direção e um sentido. Ou seja, por exemplo, eu tenho o plano cartesiano em 3D, x, y, z. Eu tenho um certo ponto aqui, P. Eu vou representar esse ponto P por um vetor. Por exemplo, isso é o vetor posição. O vetor ele é apresentado por uma letra e uma seta em cima dele. Então, tipo assim, a diferença entre cálculo 1 e cálculo vetorial, o cálculo vetorial propriamente dito, vocês estudam no cálculo 3, é que no cálculo 1 a gente vai estudar funções e derivadas e limites de funções reais. O que são funções reais? São aquelas que o nosso conjunto de domínio são o conjunto dos números reais e o conjunto dos contra-domínio são os conjuntos reais, ou seja, são esses tipos de funções aqui, funções polinomiais, trigonométricas, logaritmo. E no cálculo vetorial, que é o que vocês veem no primeiro período, são um estudo dessas setinhas aqui. São um estudo dessas setinhas. Vocês vão estudar ela geometricamente e vão estudar ela na sua forma, eu esqueci o nome, na sua forma de representação, eu esqueci. Que ela pode ser escrita da seguinte maneira, por exemplo. Algébrica. Isso, forma algébrica. Isso. Por exemplo, eu tenho esse vetor x aqui. Vamos lá. Eu considero vetores setas pequenininha para cada um dos eixos. Eu vou chamar esse vetor aqui de i. Esse daqui, para o vetor y, eu chamo vetor j. E para o vetor z, eu chamo vetor k, chapéu. E chapéu, j chapéu e k chapéu. E qual é uma propriedade comum entre eles? O tamanho de cada um deles mede 1. Um que? Uma unidade, 1 centímetro, 1 metro, tanto faz. Então, se eu tenho um ponto P no espaço, vamos supor que esse ponto P está marcando no eixo X 5 metros. No eixo Y, quando eu fazer a translação aqui, fazer a projeção, ele vai estar marcando, por exemplo, 2 metros. E no eixo Z, 6 metros. Como é que eu represento esse mesmo ponto, em vez de eu representar por essa setinha, por a sua forma algébrica? Vai ser essa aqui, o ponto P, ou vou chamar esse vetor aqui de R, Rzão. Esse Rzão vai ter a seguinte descrição. No eixo X, eu não tenho 5 casos, então vai ser o quê? Eu não tenho um comprimento que é 5, então vai ser 5 na direção Y, mais na direção Y. Eu vou ter 2 unidades de comprimento na direção J, mais tenho no eixo Z, né? 6 vezes na direção do vetorzinho K, chapéu. Então, isso é a representação, é outra representação de um vetor. Mas, sempre lembrando, isso daqui é o que vocês veem no cálculo vetorial do período 1. Isso daqui deveria se chamar geometria analítica, né? Mas o cálculo vetorial em si vocês vão estudar em cálculo 3, que vocês vão estudar o conceito chamado de integral de linha, integral de superfície, campos vetoriais. E, na verdade, só para falar mesmo, para quem é do bacharel, um vetor nada mais é um tensor de ordem zero.
Isso daí é uma ideia que não é tão fácil de entender, mas é isso aí. A diferença é essa. O cálculo vetorial é mais geométrico e o cálculo 1 é mais algébrico, no modo de falar. É usado mais conjuntos numéricos, entendeu? Para a transmissão aqui. Tem mais alguma pergunta, Lucas? Creio que não. Pessoal, não. Pessoal, mais alguma pergunta para a gente encerrar? Alguém perguntou aqui o que significa MRUV. Isso, movimento retilíneo Ah, uniformemente variável. já até colocaram aqui no chat. Gente, mais alguma pergunta? Eu lembro que Então, a como... Marina tinha uma pergunta logo no começo. Se ela tiver aí ainda e quiser perguntar. Uma aula de Marina? 2 horas é essa. Acho que é Ela essa. já entendeu. Uma aula na UFPB, geralmente ela vai de 8 às 10, ou de 10 às 12, ou de 2 às 4. Então, no total é 2 horas. Se você não sair para ir tomar café no Lando, né? Exatamente. Beleza, gente. A gente tem 5 minutinhos aí, então quem quiser esticar, tomar uma água. E aí, 7 horas, a gente volta com a parte de derivadas integrais. Beleza?